Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai fazer um efeito de aparecer e desaparecer um determinado elemento da nossa tela. Então é para isso exatamente que eu criei essa div aqui, com a classe div e tudo mais. Tá? E esse botão vai ser o propulsor das nossas ações. Tá? Então, por exemplo, atualizar, temos aqui a nossa div e o nosso botão. Como é que eu faço para que essa div simplesmente desapareça do mapa? Uma das formas de eu fazer, sem remover ela, claro, né? Para ela desaparecer e depois aparecer novamente. Então, uma das formas mais fáceis de fazer isso é primeiro selecionando ela, né? Div, e depois eu uso o comando do jQuery chamado hide. Simplesmente isso. Então, quando eu executar, ó, sumiu a minha div, tá? Por que sumiu? Porque ela aplicou um CSS chamado display none, ok? Se você tem algum conhecimento de CSS, você vai entender que esse display none, ele faz com que o elemento não seja renderizado na tela, ok? Então ele não aparece, apesar de ele existir, mas ele não aparece, ou seja, ó, tá aqui o elemento, div, mas ele não aparece na tela, tá? E como é que eu faço para fazer ele aparecer na tela agora? Div show. E agora o meu elemento aparece novamente na tela. Só que aí tem um detalhe. O meu hide e o meu show, eles têm um parâmetro opcional que eu posso dar para eles. E esse parâmetro é o seguinte, vamos lá. Div, aí eu tenho hide e eu posso pôr aqui se eu quero que esse efeito de desaparecer ou aparecer, no caso aqui de desaparecer, né, seja aplicado de forma gradual. Então eu posso dizer que eu quero que ele aplique de forma slow, ou seja, devagar. Então, se eu der Enter aqui agora, olha só o que vai acontecer. Você viu? Ele foi diminuído de tamanho até desaparecer da tela. Ok? E eu posso fazer o mesmo processo com o meu show. Então, se eu der um show slow, olha o que vai acontecer. Tá? Ele vai fazer o processo de aparecer de forma progressiva também. Tá? E eu posso controlar essa velocidade. Por exemplo, div hide fast. Ele vai fazer o mesmo processo, só que mais rápido. Ó. Tá? Ele não é desaparece de uma vez para outra, mas ele faz um efeito rápido, tá? Mesma coisa o show. Ó, ele mostra de forma rápida, tudo bem? E aí, eu tenho uma outra forma de, como sempre, né, no jQuery, eu tenho as funções toggle, que elas fazem como é que eu falo? Ele bota e tira uma classe, e no caso aqui, se eu usar só toggle, olha o que vai acontecer. Div, e eu vou usar toggle aqui. Então eu vou dar um toggle na minha div. E olha o que vai acontecer. A div está aqui aparecendo, né? Então eu vou dar Enter, ela some, eu dou o evento novamente, ela aparece de novo, some, aparece, some, aparece, some, aparece. Entendeu? Então, esse comando faz com que, se o elemento estiver visível, ele fique invisível. Se o elemento estiver invisível, ele vai ficar visível, tá? E também eu posso fazer aqui o mesmo processo de fast, por exemplo, ó. Ok? Então, eu posso aplicar isso a um botão. Então, por exemplo, aqui, o meu botão, classe botão. Então, botão bind click. Quando houver um clique, ele vai executar essa função aqui, né? E essa função nada mais vai fazer do que dar um toggle na minha div. Então, ó, div toggle e vai fazer esse processo fast, por exemplo. Ok? Então, se eu atualizar, tá aqui minha div, eu apertar no botão. De novo. Ok? Então, ó, você vê que ele já está aplicando um efeito, animaçãozinha
na minha div, né, que é o elemento que eu estou adicionando essa ação. E assim é que eu faço aparecer ou desaparecer algum botão ou algum elemento, ou qualquer elemento, na verdade, da minha tela. Tudo bem? Se eu não botar nenhum parâmetro aqui, ele vai fazer o processo de forma instantânea. Então, ó, sumiu, apareceu, sumiu, apareceu. Ok? Então, beleza. Vamos para a nossa próxima aula.